Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Hoje é terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020 e essas são as principais notícias do dia. Começo falando sobre Cássio, goleiro do Corinthians, que passou a madrugada desta terça-feira na UTI do Hospital São Luís, após pancada sofrida no segundo tempo da vitória sobre o Goiás por 2-1. Segundo o boletim divulgado pelo Corinthians, Cássio está plenamente consciente e lúcido. Realizou exames detalhados de tomografia e ressonância magnética e não teve nenhuma lesão diagnosticada. O jogador segue hospitalizado sob cuidados dos médicos Joaquim Grava e Ivan Grava, do Timão, do neurologista Glauco Fielini e do especialista em coluna Paulo Santa Cruz. Na manhã de hoje, a esposa do goleiro publicou uma foto ao lado dele no leito hospitalar e tratou de tranquilizar os fãs. Felizmente, Cássio passa bem, mesmo depois de um forte choque sofrido ontem na partida pelo Campeonato Brasileiro. Jogo, inclusive, que devolveu ao torcedor corintiano a chance de sonhar com um próspero ano novo. Vitória por 2-1 que deixou o Timão a 5 pontos do G6. O Corinthians está agora em nono lugar, com 36 pontos, a 5 do Palmeiras, que tem 41. O Goiás, por sua vez, voltou à lanterna e segue com apenas 20 pontos na competição. Futebol internacional. O Paris Saint-Germain terá o desfalque de Neymar e mais 9 jogadores para a partida contra o Strasbourg, nesta quarta, pela 17ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece amanhã às 17 horas no Parque dos Príncipes, na França, e é a última da equipe em 2020. E a situação ainda pode piorar. Com dores no adutor da perna esquerda, o atacante Mbappé fará nova avaliação hoje e corre risco de ser cortado. Ou seja, o técnico Thomas Tuchel pode ter um time completo fora de combate. Entre os desfalques, além de Neymar, estão Icardi, Florenzi, Paredes e Kimpembe. Aqui no Brasil, na primeira entrevista coletiva como presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado tratou com cautela o assunto que mais tem afligido a torcida: o futuro de Martim Benítez. Salgado afirmou que não iniciará seu mandato fazendo loucuras e que a única possibilidade de momento é estender o contrato até fevereiro. O Independiente, porém, segue irredutível e nem cogita um novo empréstimo. Abre aspas, não sei o que vai acontecer, esperemos, mas não é possível um empréstimo até o fim do Brasileirão. O presidente falou que há uma questão da FIFA sobre prorrogação de empréstimos que venceriam em dezembro, mas não é assim. O empréstimo se encerra em 31 de dezembro. Se não se chegar à opção de compra, há outros 3 ou 4 clubes interessados, e nós avançaremos. Fecha aspas, afirmou Jorge Damiani, diretor esportivo do Rojo. Durante a coletiva concedida na segunda, Salgado não escondeu o pessimismo ao relatar o teor das conversas com Adrian Castellanos, empresário de Benítez. Afirmou, porém, que seguirá tentando negociar com Hugo Moyano, presidente do Independiente. Problemas então pro Vasco e pra torcida vascaína, que tanto espera a continuidade de Benítez no clube, mas pelo visto não vai ser tão simples assim. Benítez, que é a cabeça pensante do time vascaíno, e tem lá na frente Germancano. Sem os dois, o Vasco dificilmente venceu nesta temporada. Antecipo para você também os jogos deste meio de semana no Brasil e na América do Sul. Jogam amanhã, quarta-feira, às 9h30 em La Bombonera, Boca e Racing. Na partida de ida, o Racing levou a melhor, venceu por 1-0 e agora o Boca Juniors precisa reverter este resultado para seguir em frente na Libertadores. Lembrando que o vencedor deste confronto pega a equipe do Santos. Do outro lado da chave, River Plate e Palmeiras fazem o seu primeiro jogo no dia 5 de janeiro de 2021. Falando sobre Copa do Brasil, jogam amanhã, quarta-feira, às 9h30 da noite, Grêmio e São Paulo, na Arena do Grêmio, e Palmeiras e América Mineiro no Allianz Parque. As partidas são válidas pelas semifinais da Copa do Brasil, que tem sua volta marcada para a semana que vem. E eu me despeço hoje falando sobre título no Campeonato Brasileiro Sub-17. Vem que tem os moleques de Xerém. Foi esse o grito que ecoou na Arena da Baixada ontem, segunda-feira, com o título do tricolor carioca. O Fluminense, que já tinha vencido no Rio de Janeiro, voltou a vencer por 2-1 e se sagrou campeão. Infelizmente, a partida foi marcada por muita confusão e 9 expulsões no final de jogo. Inclusive, o jogador João Neto do Fluminense sofreu uma voadora de um jogador do Atlético Paranaense, em uma imagem lamentável. O sucesso da chamada geração dos sonhos do Fluminense já atravessou fronteiras e oceanos.
Do outro lado do Atlântico, o título de campeão brasileiro sub-17 do clube ganhou destaque no site do famoso jornal AS, da Espanha, com destaque para duas das joias tricolores, Kaique e Arthur. O jornal espanhol encheu a dupla de elogios. Ao analisar Kaique, lembrou que o meio-atacante foi o artilheiro da competição, com 12 gols, e afirmou: é um jogador de puro talento, de dribles endiabrados com a bola colada no pé e de excelente finalização de média distância. Já sobre Arthur, o jornal lembra que ele tem apenas 15 anos de idade e cita que é considerado a maior joia do clube atualmente na base. Ao analisar o meia, a publicação espanhola destacou sua margem de evolução. A gente se encontra amanhã, quarta-feira, com muito mais por aqui. E eu espero por você. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM.